Olá, sou Elisa Moreira e no vídeo de hoje falaremos sobre a incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. Antes, porém, é importante que nós consigamos compreender qual é o status normativo dos tratados em geral quando vem para a nossa ordem. Tratados, por exemplo, sobre comércio exterior, sobre direito empresarial. Esses tratados, em geral, os tratados internacionais, vêm da ordem jurídica brasileira, seguindo a paridade normativa com as leis ordinárias federais. Mas este não é o nosso objeto de estudo nesse momento. Falaremos, sim, sobre uma das exceções a essa regra da paridade normativa. A primeira exceção está prevista no artigo 98 do Código Tributário Nacional, que nos diz que os tratados em matéria tributária ou alteram, modificam ou revogam a legislação existente. Mas ainda não é esse o nosso objeto de estudo. Chegaremos, portanto, aos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, que vêm para o nosso ordenamento jurídico de duas maneiras. Anotem. A primeira delas, seguindo aquilo que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, segundo a inovação trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Diz a Emenda 45, diz o artigo 5º, parágrafo 3º, que os tratados de direitos humanos que passarem por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e obtiverem a aprovação de 3/5 de seus membros serão incorporados com força constitucional. Sim, como emendas à Constituição, como emendas constitucionais, e passarão a compor o chamado bloco de constitucionalidade. Existem 3 tratados, 3 documentos que já vieram para a nossa ordem dessa forma. O primeiro deles, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O segundo, o Protocolo à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E o terceiro, e mais recente, do fim de 2018, por isso acredito mesmo nele em nossas próximas provas de concurso, o Tratado de Marrakech, que fala sobre o acesso às obras publicadas por pessoas cegas ou com deficiência visual. Atenção, repito, anotem o Tratado de Marrakech, porque é uma inovação e vai cair em prova. Bom, Elisa, mas você falou dessa primeira forma que os tratados de direitos humanos vêm para a ordem jurídica, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º. Ok, mas existe uma segunda maneira? Sim. Segundo o Supremo Tribunal Federal, isso tudo que eu estou falando aqui é segundo o entendimento da nossa Corte Máxima, segundo o entendimento do STF. Segundo o STF, portanto, nós temos uma segunda maneira pela qual um tratado de direitos humanos é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. E essa forma é a forma da supralegalidade. Não confundam com supraconstitucionalidade, as provas trazem essa pegadinha. Supralegalidade. E olha o nome do instituto, que é outra dica que eu sempre dou aos meus alunos. Percebam o nome dos institutos. Supralegal está acima da legislação, mas abaixo da Constituição e dos tratados do artigo 5º, parágrafo 3º, como já falamos. Essa supralegalidade, portanto, é aquela linha tênue que separa o topo da pirâmide da base. Lembram-se da pirâmide Kelsen, da pirâmide kelsiana ou kelseniana? Sim. Aquela linhazinha que separa a Constituição, o bloco de constitucionalidade, do restante da legislação, é que traduz a supralegalidade trazida pelo STF. Mas essa é a posição tradicional. Essa é a posição trazida pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês poderão ainda enfrentar em provas a posição doutrinária mais moderna, a posição mais recente, a posição de uma doutrina, assim, ainda, embora seja minoritária, de muito peso, capitaneada pelo professor Valério Mazzuoli. Nos dizem o seguinte, esses doutrinadores: olha, os tratados de direitos humanos, por falarem dos temas mais importantes, daqueles momentos e questões que tratam do âmago do indivíduo, do âmago do ser humano, sempre terão força constitucional. Quer formal e materialmente constitucionais, quer materialmente constitucionais. Explico. Formal e materialmente constitucionais, se esses tratados, segundo essa doutrina mais moderna, passarem sim pelo artigo 5º, parágrafo 3º, e claro, por isso já tem a matéria constitucional. Mas aqueles tratados que não passarem por esse procedimento constitucional do artigo 5º, parágrafo 3º, também são de matéria constitucional, também têm matéria importante, não ficarão à sarjeta do mundo jurídico. Esses tratados também devem ser encarados como Constituição, com força de Constituição. Repito, nós temos a posição do STF e a posição dessa doutrina que, embora minoritária, é uma doutrina de muito peso e muito moderna. A doutrina
mais moderna, a doutrina que trouxemos aqui de bastante peso e que pode aparecer nas suas provas, principalmente em provas discursivas, nos traz que os tratados de direitos humanos sempre serão constitucionais, quer formal e materialmente constitucionais, quer materialmente constitucionais. O STF, por outro lado, na posição tradicional, então em uma prova de primeira etapa, se o seu examinador nada disser é por essa razão que você vai se orientar, o STF nos diz que os tratados de direitos humanos ou terão força constitucional, força de emenda constitucional, se passarem por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso e obtiverem aprovação por 3/5 de seus membros, ou terão força de supralegalidade. Até o próximo vídeo. Tchau!